é tentar estender, procurar estender o conceito de integral definida, que nós vimos no curso 1, para funções de duas variáveis. Tá? Só que nós vamos começar a nossa conversa aqui recordando o conceito de integral. Então, o início da aula aqui vai ser uma aula de cálculo. Tá? Então, eu vou considerar uma função definida num intervalo fechado a P, valores em R, e eu vou pedir que essa função seja limitada. Tá? Limitada. Você já sabe o que significa dizer que ela é limitada. Ok? Vamos supor que o comportamento geométrico dela seja lá por isso aqui. Eu vou imaginar que o gráfico dela seja mais ou menos assim. Aqui está um intervalo, vai de A. Essa função que eu estou considerando é limitada, né, gente? É limitada. Muito bem. Então, eu admiti aqui também que essa função assume valores positivos. É por uma questão de facilidade para a gente conversar, tá? Mas eu poderia supor que a função assumisse valores negativos, não há problema nenhum, tá? Então, o que eu faço? Eu vou pegar esse intervalo e vou dividir num certo número de partes. Então, eu estou querendo dizer o seguinte: eu pego este intervalo, pego o tamanho dele. Qual que é o tamanho dele? É D vezes A. Certo? Pego o tamanho dele e divido, por exemplo, por 20. Ok? Pego o tamanho dele e divido por 10. É o número que você quiser. Tá? Mas o que eu ganho com isso? Eu ganho subintervalos. Ó. Vocês concordam? Eu ganho subintervalos. E todos aqui de mesmo comprimento, não é verdade? Porque eu estou pegando esta medida e divido por um número. Ok? E com isso eu ganho subintervalos. E ganho pontos aqui. Eu vou chamar o A aqui de x0. Este daqui eu vou chamar de x1. Este de x2. Este de... Vamos colocar aqui xi menos 1, xi, até chegar onde? Em xi. Entenderam o que eu fiz? Eu peguei o intervalo e dividi num certo número de vezes. Tá? Divido, pego B menos A e divido por 1. Tá? Um número natural. Isso aqui é chamado de partição do intervalo. Isso é uma partição. Tá? Agora, observe o seguinte. Vamos supor que o nosso interesse aqui seja em obter esta área. Eu quero obter esta área. Mas eu vou começar chamando a atenção de vocês com uma coisa. Eu vou usar a área como instrumento motivador para construir a definição. Mas a nossa definição não tem nada a ver com o conceito de área. Eu vou usar como instrumento motivador. Tá? Então, vamos supor que eu quero uma aproximação para esta área. A área é limitada pelo gráfico da F e de A até B. Ok? Então, o que eu vou fazer? Em cada um desses subintervalos aqui, ó, veja bem, se eu pego este subintervalo, olha para cá, ó, se eu pego este aqui, este subintervalo, ele tem extremidades x menos 1 até quem? Até x. Quais são as extremidades desse daqui? De x0 até quem? Até x1. Desse daqui, de x1 até x2. E assim vai. Eu vou chamar o comprimento deste subintervalo de ΔXi. Consequentemente, com essa notação, qual é o comprimento
delta x1. Desse aqui, delta x2. E assim vai. Ok? E outra coisa que eu vou enfatizar. Todos os subintervalos aqui têm o mesmo comprimento. Poderia ou não ter. Eu poderia pegar a partição aqui da forma que eu quisesse. Mas, por uma questão de comodidade também, eu vou escolher uma partição de forma que os subintervalos tenham o mesmo comprimento. Tudo bem? Tá. Então, chamo de ΔXi o comprimento do iésimo subintervalo da partição. O que eu vou fazer? Em cada um desses subintervalos, eu vou escolher um ponto. Certo? Vou escolher um ponto. Ó, vem aqui, a extremidade aqui é xi menos 1, e aqui é xi. Eu venho aqui e escolho um ponto que eu vou chamar de ci. Só que esse ponto pode ser escolhido em qualquer lugar, pode ser escolhido aqui, em qualquer lugar, certo? Então eu vou escolher, neste subintervalo, eu escolho quem, gente? O C1. Aqui eu escolho quem? O C2. Então observe bem, olha aqui na figura. Escolho o C1 aqui, escolhido ele, eu olho a imagem dele pela função. Ó. Quem que é esse valor aqui? F de quanto? C1. Agora eu vou construir um retângulo tendo como base o ΔX1 e como altura quem? O F de C1. Vou construir um retângulo. Então, a base deste retângulo, ó, vai ser ΔX1. E quem vai ser a altura? Quem vai ser a altura? A altura vai ser F de C1. Vou para o próximo subintervalo. Escolho um ponto aqui, onde eu quiser. O ponto que eu vou escolher aqui vai ser quem agora? C2. Escolho um ponto. Ó, escolhi um ponto aqui. Ó, olha onde está meu C2 agora. Consequentemente, a imagem dele com a função é quem? F de C2. O que eu faço? Construo um retângulo com esta base e com esta altura. Ó, então vem aqui, construo um retângulo com esta base e com esta altura. Está claro isso? Só que eu vou fazer isso para cada subintervalo da partição. Se eu peguei esse intervalo e dividi em 20 partes, eu vou fazer isso quantas vezes? 20 vezes. Eu vou fazer isso para cada subintervalo da partição. Certo? Vem aqui, ó, neste subintervalo aqui que eu tirei, que eu coloquei ele destacado aqui, ó, escolho um ponto. Olha lá, ó. Levo ele na função. Olha a imagem desse ponto pela função. Isso daqui para nós vai ser quem? Neste subintervalo, qual que é o C que eu vou escolher? CI. Então aqui é F de CI. O que eu faço agora? Construo um retângulo com esta base, com esta altura. Ó. Muito bem. Eu acho que já deu para perceber mais ou menos o que eu estou fazendo. Qual que era a motivação? Qual que era o problema que nós tínhamos aqui? Eu gostaria de aproximar esta área aqui, delimitada pela função f com eixo x de A também. Então o que eu faço? Eu aproximo ela por retângulos, porque nós sabemos calcular a área de retângulo. Então eu calculo. Qual que é a área deste retângulo aqui? ΔX1 vezes F de C1. Como é que eu calculo a área de um retângulo? Não é base vezes altura? Qual que é a base aqui? Qual que é a base? Cada intervalo, qual que é o comprimento dele? ΔX. Certo? Então, o comprimento do primeiro subintervalo, quanto é? ΔX1. Do segundo, ΔX2. Então, quanto que vale esta área aqui? Base vezes altura. A altura é quem? F de C1. Então, uma aproximação para essa área seria esse número aqui, ó. Base F de C1
vezes a altura, delta x1, mais f de c2, delta x2, até chegar onde? Até chegar onde? X0. Até chegar no último ali, ó. F de Cm, delta Xm. Isso aqui vocês já sabem, isso aqui é o curso passado. Isso daqui pode ser escrito de uma maneira mais compacta. Isso aqui pode ser escrito assim, é a soma de F de Ci, delta Xi, com I variando de 1 até quando? Até N. Essa soma vai ser um nome. Por mais estranha que ela seja, por mais estranha que essa soma seja, ela nos dá um valor aproximado do quê? Da área. Por que um valor aproximado? Porque tem hora que você aproxima por falta. Vê se vocês enxergam, vocês aí no fundo, ó. Olha aqui a falta. Desculpa. Tem hora que você aproxima por excesso. E tem hora que você aproxima por quê? Por falta. Vocês enxergaram isso? Então, ó, excesso, falta. Excesso, falta. Certo? É uma aproximação. Tá? Então, e essa soma é chamada de soma de Riemann, da função f, relativamente à partição f. A partição T que eu escolhi aqui. Tá, agora, observe o seguinte. O que acontece? Vocês já viram isso, vocês sabem isso também. O que acontece se eu pegasse este intervalo, aqui suponha que eu dividi ele em 20 partes, e se eu dividisse ele em 1 milhão de partes, o que ia acontecer do ponto de vista geométrico? Os subintervalos aqui, eles iam ficar com amplitudes pequenas, não é? Vamos supor que eu dividisse aqui em 1 milhão de partes. O tamanho desses subintervalos aqui ia ser muito pequeno, não é? E se eu dividisse em 1 trilhão? Seria menor ainda, não é? E qual seria a tendência disso? Quanto maior o número de partes que eu divido, melhor vai ser a minha aproximação, porque eu vou perdendo eu vou perdendo o que está sobrando e vou perdendo o que está o quê? Faltando. Então, moral da história. Se eu tomar um limite dessa soma de Riemann, isso aqui é chamado de soma de Riemann, quando n tende a mais infinito, esse limite, se ele existir e for finito, ele recebe um nome. Ele é chamado de integral definida da função f de a até b. É o que vocês viram no curso passado. Agora vem uma série de críticas. Primeiro, o que é a integral definida? É um limite de uma soma de Riemann. Este conceito independe do conceito de área. Eu utilizei a noção de área aqui como instrumento motivador. Isso daqui pode ser interpretado como área, mas a definição disso aqui independe da noção de área. A integral é um limite. A integral é um limite de uma soma de Riemann, certo? E quando esse limite existe e é finito, nós dizemos que essa função é Riemann integrável, ou integrável no sentido de Riemann, tá? Então, isso é o que vocês viram no curso passado. Quando que a função é Riemann integrável? Ela é Riemann integrável quando este limite existe e é o quê? Finito, certo? E qual que é o instrumento que permite, qual que é a ferramenta que permite calcular essa integral? É o teorema fundamental do cálculo, que é o divisor de áreas. Na história da matemática existe a história antes do teorema fundamental do cálculo e depois do teorema fundamental do cálculo. Por isso que se chama fundamental do cálculo. Tá? É a
ponte que liga o cálculo diferencial com o cálculo integral, certo? Então, isso daqui é o que vocês viram no curso passado, tá? Uma outra crítica é que alguém poderia falar assim, mas você tomou a partição aqui com subintervalos todos do mesmo tamanho. E se eu não quisesse fazer isso? E se eu quisesse que a minha partição fosse assim, ó, aqui está um intervalo AB, e se eu quisesse que a minha partição fosse assim? Pode? Pode, não tem problema nenhum. Só que aí, aqui não vai ser n tendendo a infinito. Aí você define como a norma da partição como sendo o maior subintervalo. Você pega o tamanho de todos os subintervalos e pega o maior deles. E faz o maior deles tender a zero. Tá? Não há problema nenhum. Aqui eu fiz essa escolha justamente por comodidade. Tá? Para facilidade da explicação. Tá? Muito bem. Agora, nós queremos estender isso daqui para uma função de duas variáveis. Tá? Nós queremos estender de uma maneira natural para uma função de duas variáveis. Então, eu vou procurar imitar isso aqui agora para uma função de duas variáveis. Certo? Eu vou considerar primeiro uma função. Vocês poderiam falar assim, basta pegar uma função definida em algum subconjunto de R2, assumindo valores em R que seja limitado. Tudo bem. Mas eu vou com mais cuidado. Eu vou pedir que este conjunto no qual a função está definida seja um retângulo de início. Tá? Porque inicialmente nós vamos estudar integrais duplas em regiões retangulares. Ok? E vou considerar também que ela seja limitada. Tá? Então, primeira coisa, vou considerar f uma função definida, este R exótico aqui vai ser um retângulo, eu já vou definir ele. Tá? É um definido em R, assumindo valores em R, ou seja, uma função de duas variáveis. Quem que esse R exótico aqui? Esse R aqui, eu já vou dizer quem que ele é. Em que essa F limitada, e este R é o conjunto de todos os pares de R2, de tal forma que X está entre A e B, e Y está entre C e D. Tá, o que é isso? É um retângulo. Isso também poderia ser visto como o produto cartesiano de dois intervalos, o intervalo AB e o intervalo CD. Tá? Muito bem. Do ponto de vista geométrico, olha o que está acontecendo. Eu vou considerar um retângulo em R2. É um retângulo. Este retângulo, gente, observe bem isso aqui. Este retângulo, ele tem a medida dele em x, vai de A até B. Tudo bem? Eu vou ampliar um pouquinho esse desenho, vai ficar mais fácil para a gente depois. Então, tomo um retângulo. Aí. Isso aqui é o nosso retângulo. Tá? É o nosso R exótico. Tá? Ele varia de A até B em X, de C até D em Y. Ok, gente? Aí, este é o nosso retângulo. E vou considerar uma função definida neste retângulo que seja limitada. Tá? Então, vou imaginar uma função aqui
que está definida no retângulo e que seja limitada. Tá? Então, poderia ser algo assim. Por exemplo, uma coisa fazendo assim. Tudo bem? Concordam que essa função é limitada? E está definida no retângulo E. Tá? Muito bem. Agora, observe o seguinte. Para eu definir a integral definida aqui, nós precisamos tomar... O que nós fizemos? Nós tomamos uma partição do intervalo AB. Só que o domínio agora não é um intervalo. Como é que é o domínio agora? Como é que é o domínio? É um retângulo. A função está definida num retângulo. Tá? Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso tomar uma partição do intervalo AB e uma partição do intervalo Q, CD. Eu tenho que tomar duas partições agora. Certo? E eu posso, de novo, utilizar um instrumento motivador. Qual que seria o instrumento motivador? Aproximar o volume dessa peça. Como que eu obtenho uma aproximação para o volume dessa peça? Certo? Muito bem. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tomar uma partição do intervalo AB, divido o intervalo AB em N partes iguais, tá? E com isso eu tenho esses subintervalos. E divido o intervalo CD também em N partes iguais, tá? E vou ter isso aqui. Ó. Ok? Então, o que eu estou fazendo é o seguinte, ó. Aqui está o intervalo AB. Eu tomo uma partição. Chamo isso aqui de X0. Este daqui é quem? X1, X2. Esse aqui é quem? Xi menos 1, Xi, até chegar onde? Em Xn. E faço a mesma coisa para Y. Tá? Faço a mesma coisa para Y. Então, para Y, ó, aqui é CD, chamo isso aqui de Y0, aqui é Y1, Y2, YJ menos 1, YJ, até chegar em YN. Tomei uma partição do intervalo AB e uma partição do intervalo C. Ok? Só que com essas duas partições, eu posso obter o que nós chamamos de partição bidimensional. Se eu fizer o produto cartesiano dessas duas partições, eu obtenho isso aqui, ó. Veja se vocês conseguem enxergar. Ó. Onde está a partição bidimensional? A partição bidimensional está aqui, ó. Isso aqui é um ponto da partição, isso aqui é outro, isso aqui é outro, isso aqui é outro, ó. É intuitivo. Por que é intuitivo? Quando você pega um intervalo e toma uma partição do intervalo, você ganha. O que você ganha tomando uma partição? Você ganha subintervalos, não é verdade? Agora, quando eu pego uma partição bidimensional, o que você ganha de brinde? Você ganha subretângulos, certo? Aqui os subretângulos aqui, tá? É análogo ao que nós fizemos aqui, inteiramente análogo. Muito bem. Então, em cada um, veja bem, vou olhar, vou redesenhar somente isso daqui. Aqui está o retângulo, que é o domínio da função, e eu vou olhar para um desses subretângulos. Poderia ser este. Ó, pode ser este. Não tem problema nenhum. Olhe para ele. Certo? Olhe para ele. Então, o que eu faço? Eu escolho um
ponto qualquer neste subretângulo, onde você quiser. Poderia ser até nos vértices, onde você quiser, certo? Escolha um ponto aqui. Este ponto que eu escolhi no subretângulo, eu vou falar que ele tem coordenadas x, j, y e j. E olha a imagem, ó, este ponto está aqui, ó. Eu escolhi ele aqui, ó. Olha aqui, gente, ó. Tá vendo essa marquinha que eu fiz aqui? É o ponto. Certo? Olha a imagem dele na função. Olha a imagem dele na função. Pronto. Agora, com esta base e com esta altura, eu não construo um retângulo mais, porque não dá para falar em retângulo. Eu construo o quê? Um sólido, que é chamado de prisma. Certo? Que você tem agora um retângulo, aqui no caso é um quadrado, né? Aqui é um quadrado. Por que é um quadrado? Porque eu dividi aqui e aqui no número de partes iguais, certo? Então eu tomo este quadrado, escolho um ponto em qualquer lugar deste quadrado e olho a imagem do ponto na função. Tendo esta altura e esta base, eu construo um sólido. Ó, é o sólido que eu vou construir esse aqui. É um prisma. A gente chama de prisma. Certo? Só que veja bem. Observe bem isso aqui que vai acontecer. Aqui vai acontecer uma coisa interessante, que é o seguinte. Vocês concordam? Vocês não enxergaram? Vocês devem falar. Vocês concordam que uma parte deste prisma, devido à curvatura da superfície, uma parte desse prisma, ele não fica perfeitamente encaixado na superfície. Uma parte do prisma escapa da superfície. Vocês enxergam isso? Uma parte escapa. Eu vou mostrar isso no computador daqui a pouco para vocês. Tá? Vamos supor que o que eu estou querendo dizer é que essa face aqui, ela não encaixa perfeitamente na superfície. Vocês conseguem enxergar isso? É análogo ao que acontecia aqui. Olha que bonito. É análogo. Aqui, você escolhe um ponto no subretângulo, no subintervalo, olhava a imagem dele pela função e construía um retângulo, tendo como base o ΔX1 e a altura tem o f de C1. Só que este retângulo ele ficou perfeitamente encaixado aqui na curva? Não. Uma parte deste retângulo escapa da curva, outra parte fica abaixo, não é verdade? Então é o mesmo aqui. O prisma, eu vou mostrar no computador daqui a pouco, uma parte do prisma escapa da superfície, tá? Só que, veja bem, se nós usarmos como instrumento motivador como calcular a área dessa peça, o que eu posso fazer? Como calcular a área dessa peça? Área não, desculpa, volume. Como que eu posso calcular, obter uma aproximação do volume dessa peça? Eu aproximo calculando o volume de cada um desses prismas e somando. Porque como que calculo o volume de uma peça dessa? A área da base vezes a altura. Tá? Quem que é a área da base? Eu vou denotar, veja bem. Se isso daqui for um desses retângulos da partição, que a partição determinou, eu vou denotar, veja bem, vou denotar por ΔXi a largura e por ΔYj a altura. Desculpa, a base por ΔXi e a altura por quê? Por ΔYj, certo? Então, como é que seria uma aproximação para o volume dessa peça? Como é que seria?
área da base vezes a altura. Então, seria F soma de rima, de F, seria a soma. Por que eu tenho que usar duplo somatório? Porque eu tenho que trabalhar com os índices, com dois índices, com I e com J, né? De F, de XI, J, Y e J, delta XI, delta YJ. Com I variando de 1 até N e J variando de 1 até N. Este número, por mais estranho que ele seja, o que ele representa do ponto de vista geométrico? Se essa função assume valores positivos, o que ele representa? Representa a aproximação do volume dessa peça por meio de prismas. Porque, veja bem, isso aqui é a área da base, isso aqui é a altura. Ó, isso aqui é a altura multiplicada por área da base, certo? E se eu tomar o limite dessa soma de rima, o limite dessa soma de rima, de F, de X e J, Y e J, delta XI, delta YJ, com I variando de 1 até N, com J variando de 1 até N, e N tendendo a infinito, este número recebe um nome. Quando esse limite existir e for finito, ele é chamado de integral dupla da função f sobre o retângulo R. Certo? Então, quando este limite existe existir e for finito, este limite é chamado de integral dupla da função f sobre R. Ok? E nós dizemos que a função f é integrável em R, ou Riemann integrável, quando esse limite existe e é finito. Certo? Então, de novo, alguns comentários aqui. Primeiro comentário. Eu tomei a partição de AB e a partição de CD com intervalos de mesma amplitude. Ou seja, se eu dividir aqui em 20 vezes, eu dividi aqui em 20 também. Poderia não ser assim. Você poderia dividir aqui do jeito que você quisesse, certo? E aqui também, que não teria problema nenhum. Tá? A definição se estende para esse caso também. Um outro cuidado que a gente precisa tomar é que essa definição ela independe do conceito de volume, da noção de volume. Eu utilizei a noção de volume aqui como instrumento motivador, análogo ao que nós fizemos com a área. Tá? A integral dupla é um limite de uma soma de Riemann. É isso que vocês precisam entender. Tá? A integral dupla é um limite de uma soma de Riemann. Certo? Outra coisa. Como que seria a definição da integral dupla para uma região não retangular? Não tem problema nenhum. Você poderia ter uma função definida numa região limitada aqui, certo? Que estivesse contida em algum retângulo, e a definição se estende de maneira natural para uma região que não seja retangular. Tá? Vamos fazer um exemplo? Ou seja, gente, as coisas que nós estamos estudando nada mais é do que uma extensão natural do que vocês já sabem. Tá? Isso daqui vocês já sabem. Então é uma extensão natural do que vocês já sabem. É claro que sabia se fez um curso decente de cálculo. Então, um exemplo, eu tirei do Stuart.
eu acho interessante para a gente entender isso aqui. Quer dizer, estime o volume do sólido que está acima do quadrado 0,2 cartesiano com 0,2 e abaixo do sólido Z igual a 16 menos x quadrado menos 2y quadrado. Antes de fazer esse exemplo, convém destacar que se essa função assume valores positivos, tá? Se ela assume valores positivos, a integral dupla pode ser utilizada para calcular o volume do sólido cuja parte inferior é o metano e a parte superior é a F. Tá? Então a integral dupla é um instrumento que calcula volumes. Tá? Nas próximas aulas a gente vai ver que é um instrumento que também calcula a área, sob uma certa restrição. Tá? Mas observe bem isso aqui. Estime o volume do sólido que está acima do quadrado e abaixo dessa superfície. Estimar. Certo? O que estima esse volume, ou seja, o que aproxima esse volume, é calcular essa soma de nível. Mas o que eu preciso fazer? Vamos ver o que eu preciso fazer. Essa função está definida neste retângulo aqui, neste quadrado, né? Ó. Vocês enxergam isso? 0,2 em x, 0,2 em y, é um quadrado. Ok? Mas observe bem, para eu estimar esse volume, eu preciso tomar uma partição bidimensional. Só que eu não vou tomar nenhuma partição complicada, eu vou tomar uma partição extremamente simples. Certo? Qual que seria a minha partição? Dividir aqui em duas partes iguais. Dividir aqui em duas partes. Tá? E com isso, essa partição que eu escolhi, ó, ela vai determinar quantos quadrados? Igual. Vocês poderiam escolher partições mais complicadas. Vocês poderiam dividir aqui em 10 partes, aqui em 40. Eu não vou fazer isso aqui. Tá? Divido este intervalo em duas partes iguais, divido este em duas partes iguais. Ok? Tá. Preste atenção que depois a gente vai ver computacionalmente isso aqui. Muito bem. O volume desse sólido, ele é aproximado pela soma de Riemann da função relativamente a essa partição. Certo? Mas observe o seguinte. Preste bem atenção nisso aqui. Alguém tem alguma ideia de como começar? Basta olhar a soma de Riemann. O que vocês acham? Vocês têm alguma ideia? Pensa. Informações importantes. Na soma de Riemann, nós precisamos. O que é esse delta x e delta y aqui na prática? Isso aqui é 2 menos 1. Ó, se eu olho este subretângulo, aqui é 1, aqui é 1. Delta x1 aqui é 1,
delta y1 é quanto? É 1. Se eu olho para este daqui, qual que é a base dele? É 1. De altura é quanto? É 1. Todos são quadrados. Todos. Tudo bem? E agora? O que mais que eu preciso? Vamos pensar um pouco. O que eu preciso para estimar essa área do estudo, volume? O que eu preciso? Hein? Olha só. Eu pego este ponto, que é um ponto da partição. Olha a imagem dele pela função. Isso aqui seria o f de 1 em 1. Ó. Certo? Uma coisa que eu esqueci de dizer para vocês. Quando eu faço a escolha do ponto aqui no interior do retângulo, eu não preciso, eu posso escolher os vértices também. Tá? E aqui eu vou escolher o vértice, é mais fácil, ao invés de ter tantos pontos aqui. Tá? Então eu pego um vértice, olho a imagem dele pela função e multiplico por quanto? 1 vezes 1, que é 1. O que é isso aqui que eu fiz? Vamos voltar aqui na soma de rima. O que é isso que eu fiz? F de 1 em 1 multiplicado por 1 vezes 1. Eu calculei o volume de uma pecinha dessa. Vocês estão enxergando? Calculei o volume de uma pecinha. Ó, da peça que tem isso daqui como base. Enxergaram? Mais. Agora eu vou calcular a que tem isso daqui como base. Me ajuda. F de quanto? F de 1, 2. Estou escolhendo esse ponto. Vezes esta área. Quanto vale essa área? 1. Mais. Agora eu vou calcular o volume da peça do prisma que tem isso daqui como base. Essa daqui. Que ponto é esse? 2, 2. Então F de 2, 2 vezes. Qual que é o delta? O delta x aqui é 1. Qual que é o delta y? É 1. Vezes 1. Mais. Só falta esse. Qual que é o ponto que eu vou escolher aqui? Qual que é o ponto que eu vou escolher? 2 e 1. Certo? Agora eu vou olhar para este aqui. Então é F de 2, 1 vezes 1. Ah, tá. O que eu tenho que fazer? F de 1 em 1, 1 e 1 aqui. Quanto dá? 16 menos 1 menos 2. Quanto dá? 15 menos 2, 13. Então, isso aqui vai ser 13 mais F de 1 e 2. 16 menos 1 dá 15. 2 quadrado, 4, vezes 2, 8. 15 menos 8, 7. Mais 7. Mais. Quanto é F de 2, 2? 16 menos 4 aqui, 12. Certo? 12 menos 8. Então, 4. Mais F de 2, 1. 16 menos 4, 12 menos 2, 10. Isso aqui dá quanto? Aqui dá 20, 30, 34. O que significa isso? Que aproximadamente, usando essa partição muito pobre, o volume desse sólido é 34 unidades cúbicas. Agora, observe uma coisa. O que vocês acham que seria prudente a gente fazer aqui para melhorar essa aproximação? Eu encontrei 34. Ok? O que seria prudente, por exemplo, para o número
eles fazer as contas e encontrar uma aproximação melhor. O que vocês acham? Eu peguei uma partição do intervalo AB aqui, com 2 subintervalos. Se eu pegasse com 10 subintervalos, a aproximação seria melhor. Mas por quê? Vamos olhar do ponto de vista geométrico. Silvio, Oi. no caso, se pegasse um ponto 1 em 4 vezes, ele faz parte dos 4 vezes, poderia estar errado. Peraí, como é que é? Não entendi. Se pegasse um ponto 1 em todos. Ah, não está errado, não. Não, entendi tua pergunta. Pode, não tem problema não. Gente, isso aqui esse problema foi tirado do Sturt, tá? Olha como fica a aproximação, tá? Olha como... Deixa eu só mostrar uma outra coisa aqui para vocês antes disso. Aqui, ó. Gente, olha a partição que nós colocamos. A partição que eu fiz aqui na sala foi a mesma partição que eu tenho. Isso daqui é o gráfico da superfície, tá? Definida no retângulo 02 cartesiano 02. Tá? Gente, olha os prismas que nós obtivemos com aquela partição. Olha os prismas aqui. Uma hora você aproxima o volume por falta, estão enxergando isso? E outra hora você aproxima o quê? Por excesso. Certo? Se você olha para este prisma aqui, ó, por exemplo, eu aproximei o quê? Este aqui, ó, eu aproximei por falta. Não é verdade? Enxergam isso? Agora, se eu quiser melhorar a minha aproximação, o que eu preciso fazer? Eu preciso aumentar o meu N. Aqui no livro, ele fez uma coisa que eu optei em não fazer. Por que vocês estão vendo aqui, ó? NN. É porque no livro ele escolheu dividir o intervalo AB em N partes e o intervalo CD em N de Maria partes. Eu já escolhi dividir só por ele. Tá? Então, olha bem, se você escolhe dividir todas as duas por 4, ó, olha como ficam os prismas, se aproximam um pouco. Agora, se você escolhe dividir em 8, olha como fica a aproximação. Estão percebendo? Se você escolhe 16, estão percebendo? Ou seja, quanto maior for o número de subintervalos, de subretângulos que eu conseguir, melhor é a aproximação. Por isso, este número aqui, este somatório, representa isso aqui, gente. Na prática, representa isso aqui, ó, essas coisas bonitas aqui, ó. É isso. Agora, se eu tomo o limite, o limite é chamado de integral dupla da função sobre o retângulo, certo? E uma outra coisa, não sei se vocês estão enxergando, qual que é o volume que eu obtenho com n igual a 4? Qual que é o volume? Olha lá, 40, deixa eu ver um pouquinho aqui. Olha aqui, pessoal. O volume é de 41,5. Com n igual a 8, o volume é de 44,87. Nós encontramos ali 34, mas com uma partição péssima. Né? Com n igual a 16, olha o volume. Aproximadamente 46 mil. Tá? Eu acredito que o volume
exato dessa peça não ultrapasse 48. Eu acredito nisso. É um chute que eu faço. Tá? Agora, o volume exato seria o quê? Seria calcular a integral dupla daquela função sobre o quadrado de lado 0,2. Certo? Mas como é que faz isso? Ainda não sabe. Não sabe. Né? Como que se calcula isso? Essa aula que vocês tiveram no curso de cálculo 1 é a única aula que faz qualquer pessoa arrepiar, porque o teorema fundamental do cálculo, ele é a ponte a ferramenta que permite calcular isso aqui, o instrumento que permite calcular isso aqui é o teorema fundamental do cálculo. É a ponte que une o cálculo diferencial ao cálculo integral. Mas como que se calcula o integral duplo? Existe um teorema que a gente vai estudar, o teorema de Fubini. E o teorema de Fubini nos conta o quê? Que para você calcular uma integral dupla, você pode calcular as chamadas integrais interais. O que é isso? Você calcula duas integrais. Tá? Duas integrais. Certo? Então, de novo, isso daqui é um limite de uma soma de rima. Né? Você está conversando com alguém, esse alguém chega para você e fala: o que é uma integral dupla? Integral dupla é o limite de uma soma de rima. Ela pode ser interpretada, este número aqui, pode ser interpretado como volume. Se você admite que essa F é positiva, né? Então este número representa o volume do sólido, cuja parte superior é a F e a parte inferior é o retângulo, desde que a F seja positiva. Isso é permitido fazer. Certo? Uma outra coisa que eu queria mostrar para você. Olha aqui, gente. O que eu tentei fazer neste desenho. Olha aqui. Função supostamente limitada, a partição bidimensional, ok? Agora, a partição bidimensional determina subretângulos, tá? Que estão ali. Em cada um dos subretângulos, ó, o Sturge chamou este subretângulo de R e J. Em cada um dos subretângulos eu escolho um ponto. A notação dele aqui foi um pouquinho diferente da nossa. X e J asterisco, Y e J asterisco. É um ponto qualquer aqui neste subretângulo. Eu olho a imagem deste ponto na F e imagino um prisma que tem como base o RJ e como altura este número. Ok? Aí, observe bem. Olha o comportamento geométrico desse fato que eu acabei de dizer, quando eu imagino os prismas em cada subretângulo da partição. Ok? E o limite, se eu somo esses volumes aqui, de cada um, somo de todos eles, aparece esse número aqui. Este. Se a função for positiva, né? Aparece este número. E o limite, este número é chamado de soma de rima, e o limite dele é chamado de integral. Tá? O problema que acontece, desde quando a gente estuda cálculo 1, é que às vezes você pergunta para alguém: mas integral definida. O que é integral definida? Aí o sujeito fala para você: não, é área.
integral definida é um instrumento que permite calcular áreas. Mas esse não é o conceito da integral. A integral é o limite de uma soma de linha. Pode ser utilizada para calcular área, pode ser utilizada para calcular momento de inércia na física. Tem diversas interpretações, tá? Mas o que a gente precisa focar é o conceito matemático. Tá? Do conceito matemático é que nascem as diversas interpretações, certo? Então aqui está claro o que nós fizemos. Com essa partição muito pobre, olha o volume que nós tivemos, 34. E melhorando a partição, vocês notaram que o volume melhora drasticamente. Por quê? Porque você vai ter, essa soma vai crescer. Certo? Então, e só para fechar, gente, nós definimos a integral dupla sobre um retângulo. Mas ninguém precisa ficar chateado e falar assim, mas eu gostaria de ver a definição da integral dupla, não sobre um retângulo, mas sobre um conjunto limitado que esteja contido no retângulo. A ideia é a mesma. A definição é a mesma. A definição sistêmica, de maneira natural. Tá? Isso aqui é apenas comodidade aqui para a nossa aula. Tá? Aí amanhã nós vamos estudar as propriedades da integral dupla e o teorema de Fubini para retângulos. Depois a gente estende o teorema de Fubini para regiões não retangulares. Tá? E a semana que vem, gente, eu já mando a última lista para vocês começarem.